Olá pessoal, tudo bem? Sou o Miller, estamos aqui no stand do IBA, na Bienal do Rio 2013. Hoje é o penúltimo dia e ele é considerado o Dia Nerd na Bienal. É isso mesmo, né? Exatamente, é o Dia Nerd da Bienal. E por que é o Dia Nerd da Bienal? Porque a literatura fantástica hoje está bem representada aqui, né? A gente tem eu e Carol, a gente tem Afonso Solano, a gente tem Eduardo Spohr, a gente tem André Bianco passeando por aí. A galerinha tá aqui hoje. Isso aí. Esse é o Rafael Dracon, ele escreveu Dragões de Éter e está lançando agora Fios de Prata pela Leia. Ele também está relançando os Dragões de Éter. Dragões de Éter é para a capa do Marc Simonetti, o responsável pela capa do Guerra dos Tronos aqui no Brasil, francês. Então fez produção mexicana e roubamos para cá. Isso aí. Essa é Carolina Munhoz. Carolina Munhoz escreveu A Fada. Fada do Inverno das Fadas e Férica. O Férica você está lançando agora, né? Isso, ele tá um mês e pouco no mercado só. Bem novinho. Ó, o Férica você também pode baixar no IBA, já está disponível para download. Então vamos começar a nossa conversa. Vou começar primeiro a sessão Programa da Tarde, né? Vocês são um casal e estão juntos há quantos anos? Olha, quase 3 anos agora, 2 anos e meio, 7 anos, meses por aí. Poxa, e como que vocês conheceram? Eu sei que tem uma ajudinha de alguém aí. É o Cupido, né? Tem o Cupido, que o escritor Eduardo Spohr, ele que escreve de Anjos, né? Acabou servindo de ponte. Ele em Campinas me falou do Rafael, nos apresentou e deu no que deu, né? Estamos juntos agora. É o Cupido marombado, né? Então, Cupido marombado. Ele tem a voz de Deus. É a voz de Deus. Então, os anjos têm esse dom e aí acaba influenciando. Pô, que bonito, né? Você viu só? Obrigado, Eduardo Spohr, por juntar essas duas almas, né? Tá, uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte: eu sei que vocês dois são fãs do Paulo Coelho. Sim, né? sim. E parece que esse sentimento é recíproco, né? Como que é isso? Olha, eu sou leitora do Paulo Coelho assim, desde os 12 anos de idade. Já li Brida umas 8, 9 vezes, assim. Então eu sempre fui muito fã dele, o Rafa sempre acompanhou também a carreira dele como um modelo de o que fazer na literatura, né? De como abrir outras portas, como seguir essas portas. E o Paulo Coelho, assim, foi um exemplo realmente do tipo de escritor que eu gostaria de me tornar um dia. E eu sempre dei super de stalker na internet, tentando entrar em contato com ele. E em 2010 ele me retornou uma das mensagens, eu pude ir até a Suíça e conhecê-lo pessoalmente, isso foi muito legal. E hoje em dia a gente mantém uma amizade legal pela internet. Esses dias atrás ele tweetou nossa vinda para a Bienal, né, os horários, só, então é bem legal isso. Recentemente também, lá na Alemanha, um jornal alemão perguntou para ele escritores que ele achava que deveriam estar em Frankfurt, também representando a nova literatura, e foi uma honra a lembrança dele. Ele lembrou da gente, lembrou da Thalita, né? Lembrou do Eduardo Spohr. É legal ter essa relação de alguém como ele, que é a maior representação que a gente tem lá fora da literatura brasileira no mundo. Pô, que Ver um autor privilégio, tão hein? renomado, né? Olhar para essa galera nova que está mostrando a literatura brasileira, isso é bem legal. Pô, é um privilégio sem igual, né? Claro, Pô, que bacana. Eu queria que você explicasse um pouco pra mim por que os fãs de vocês são tão fervorosos. Semana passada o Nicholas Sparks estava aqui e eu pensava que era só ele que conseguia arrastar multidões, mas o pessoal da fantasia também consegue, né? Claro, sim, é verdade. E por que isso está acontecendo hoje? Vocês aqui são celebridades, acabou de sair 2 meninas aqui, fã da Carol. A fantasia, ela tem uma ligação muito forte, emocional, né? Não apenas pela magia, mas pelas metáforas que ela tem por detrás, né? Você vê os apaixonados por Harry Potter, por exemplo. A própria Carol, ela veio disso, né? Mas eles não olham apenas a história de um órfão que venceu um bruxo, nada do tipo. Tem muitas metáforas ali por trás. Tem a questão da superação, né, da perda, de como lidar com a perda, de como enfrentar algo maior do que ele. E aí ele vai para um colégio e as pessoas, as crianças, os adolescentes reconhecem: putz, lembra as coisas do meu colégio, só que de uma maneira mágica. Então ela começa a ver magia na própria vida. E é essa troca que faz com que a fantasia gere uma coisa apaixonante. Ela não quer se livrar daquilo, ela quer que aquilo faça parte dela. Entendeu? Eu acredito muito nessa ligação nesse sentido. E sem contar que essa nova geração de escritores estão ligados muito na internet, né? O tempo todo a gente está ali tweetando, respondendo mensagens, e é uma coisa diferente. Eu sei que há
2 anos atrás, quando o Paulo Coelho me respondeu uma mensagem, foi um momento assim, ápice total de, poxa, o meu ídolo me respondeu. Então, se hoje em dia a gente consegue responder um leitor e o leitor fica feliz com isso, ou um trecho de um livro possa modificar uma situação na vida desse leitor, a gente já fica feliz e um pouquinho do dever cumprido de estar podendo colaborar com essa nova juventude brasileira. Pô, que bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Rafael. Você é romancista, roteirista, diretor e mais um monte de coisa, né? Coordenador editorial. Isso, era aí que eu queria chegar. Como que rolou esse convite para você ser o coordenador editorial do selo Fantasy da Leia? É que eu contribuí com a vinda do Guerra dos Tronos para ler, que hoje é o maior sucesso da editora até hoje, né? Ajudou a editora a crescer rapidamente aqui no Brasil. E eu já acompanhava antes, fazendo sugestões, consultas, né? E às vezes eles me consultavam determinados livros dentro dessa área. E além disso eu ajudei na editora a movimentar a área fantasy exatamente, não existia, né, a área fantasy dentro da lei. Então eu ajudei a montar essa área, eu criei o show que a gente faz na Bienal até hoje. Então todo esse processo fez com que eles gerassem essa confiança. E eu comecei a indicar livros, né, além, não apenas de fantasia, outros livros também foram sendo indicados, até que eles me convidaram para coordenar esse selo. Felizmente o selo foi muito bem, a gente ranqueou quase todos os livros da Fantasy, né, no Submarino, né, em vendas online, né, a Saraiva sempre acertou muito bem, os livros online a gente tem os autores que contribuem nesse meio, e a gente bateu o recorde da Casa da Palavra também, então é uma alegria muito grande contribuir com esse trabalho. Poxa, que bacana. E você é o autor mais jovem a assinar com uma holding internacional, né? Pelo menos com a Planeta, que foi a minha primeira editora, eu tinha 25 anos, estava 25 para 26, né? Ia fazer 26 naquele ano. Então eu estava com 25 anos e eu acho que talvez até hoje eu seja o autor mais jovem, mas naquela época era. Então foi uma contribuição, foi um privilégio. Pô, a gente poder isso. Os livros da Carol são publicados pelo selo Fantasy. Isso. Hoje em dia, sim. É meu editor. Hoje em dia, né? Passou por 3 edições até chegar. O A Fada eu tive uma edição de uma editora pequena, depois por uma editora maior, até chegar na Fantasy, com o Inverno das Fadas, e levar todos os meus livros para lá. No ano passado você foi recordista de venda do stand da Leia na Bienal. Foi. Isso, eu fiquei em segundo lugar, perdendo só para a Dança dos Dragões de George Martin. Então, de brasileiro, estava lá representando. Então tá dando certo o selo, né? Sim, Até na própria Bienal a gente foi ver que, se a gente pega o ranking dos mais vendidos, literatura jovem, fantasia e os guias politicamente incorretos. Então a gente olhou ali George Martin, o Espadachim, Dragão de Éter, a Fada, a gente até surpresa. A Fada está o livro mais vendido da Carol, mostra como o pessoal continua interessado pelo tema. Bacana. E vocês estão lançando alguns outros livros de outros autores nessa Bienal, né? Tem o Leonel Caldela, né? O Código Elf, que fez uma excelente participação lá no acampamento, né? Ele estava fazendo falta do Dia Nerd hoje também. Seria mais um complemento. Tem o Afonso Solano, que está agora autografando. Já ficamos sabendo que a Filaria está dando 2 voltas no stand. Poxa, que legal, né? Está sendo legal. O Fábio Barreto, do Filhos do Fim do Mundo também, que é ficção científica, entra na fantasia também. Então a gente trouxe uma galerinha legal para fantasy. E está sendo gostoso ver isso, tantos autores agora entrando nesse mercado, podendo estar nas prateleiras, podendo estar nas livrarias online, nos e-books, isso está sendo muito gostoso. Poxa, que legal, parabéns, eu fico muito feliz por vocês. Que bom. Agora, sobre o Férica, é Férica? Férica. A Violet, pelo que eu estava dando uma lida, ela parece meio que um alter ego seu, né? Ou não? Eu sempre digo assim, eu tento fugir, todas as minhas personagens, eu tento fugir do meu ser. Quando eu vejo, eu falo, ok, você pensa como eu ou você age como eu? Eu tento, mas não consigo me distanciar tanto. O que a Violet tem de parecido é que ela se revela em um programa, em um reality show musical,
E eu contei a minha experiência no Ídolos 2 nesse livro, porque eu participei para saber como que era um background de um reality show. Então isso eu pude colocar na personagem. E essa questão de tentar se provar, tentar se mostrar. Eu também sofri muito bullying como a Violet sofre na dimensão dela. Então eu acho que toda essa parte assim, do bullying e tentar se provar, isso tem de mim. Mas a Violet é um ser à parte. Ela é toda maluquinha, ela faz as atrapalhadas dela lá, que não é tanto o meu caso. Então eu gosto de ver como ela se transformou depois. O que eu achei mais interessante no seu livro foi o fato de, mesmo sendo uma fantasia, você conseguiu trazer para nossa realidade, né? Eu sei que ela participa de programas, os vídeos dela saem no YouTube. É uma parada bem legal, assim. Por que você decidiu fazer essa junção da fantasia com o mundo real? Na verdade, a ideia principal veio até do Rafael. Uma vez a gente estava de férias na Disney e a gente estava comendo no Planet Hollywood, até que juntou essa questão de Hollywood, né? E aí ele falou assim, olha, eu tenho o seu próximo livro na cabeça, você tem que escrever sobre fadas e reality shows. Porque são duas coisas que eu gosto muito, assim. Eu assisto reality show desde o cozinheiro até o estilista, sabe? Então eu falei, poxa, tá aí, uma ideia legal. Então eu tento sempre trazer o mundo das fadas para o nosso mundo. Por quê? Como escritora de literatura fantástica, a gente sempre se pergunta, né? E se um dia uma criatura mágica aparecesse no nosso mundo, o que aconteceria? Então foi essa visão que eu quis dar no livro. E se uma fada realmente aparecesse pra gente, a gente ligasse a televisão e, ok, tem uma fada no nosso mundo, como que vamos nos acostumar com isso? Então eles dão um reality show para acompanhar os passos delas e os humanos acostumarem com essa ideia. Mas é aquela coisa, ela vira uma celebridade, né? E a gente tem que acompanhar esse tipo de caminho que ela vai ter que traçar. Poxa, ainda sobre reality show, vocês estavam contando aqui nos bastidores que vocês estão produzindo sobre o quê? Como que está sendo essa oportunidade nova de criar um conteúdo diferente que não seja os livros e talvez os blogs e os conteúdos nas redes sociais? Sim. Porque assim, eu sempre fui apaixonada por reality shows, por quê? Porque eu gosto desses reality shows artísticos que mostram uma pessoa com um talento e ela tentando ao máximo superar cada vez mais esse talento. E eu aprendi muito com isso, porque em todos os ramos artísticos você aprende a sempre se superar. E eu vi que em nenhum lugar no mundo tinha reality show literário. E hoje em dia várias pessoas estão querendo ser escritores. A gente recebe e-mail toda hora, né, Rafael, sobre esse tipo de coisa. Então por que não falar de uma profissão tão bonita, mostrar os altos e baixos dessa profissão? E aí, no caso, acompanhando dois autores novos que estão no mercado, que estão atingindo o público, né? Mas mostrando todos os outros autores também que estão no mercado. Então a gente bate um papo com o André Bianco, com o Eduardo Spor, com o Thalita Rebouças, a gente vai mostrar o que é esse mundo jovem na literatura e como que você pode entrar nesse mundo da literatura brasileira. Então é meio que uma introdução à carreira, né? Vocês comentaram sobre ser novos escritores, dar um empurrãozinho, né, uma ajuda para as pessoas que querem se aventurar nesse mundo. Agora você, Rafael, como que você faz a seleção dos livros para a editora? Porque é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil porque a gente tem muito pouca grade, né? Se pegar a editora tem 7, 8 livros no ano. Então a grade estrangeira já é uma grade, né, que preenche rapidamente. E aí entra a grade dos autores nacionais, aí entra isso. Você tem aquele monte de autores nacionais, excelentes autores, excelentes histórias. E como é que você seleciona isso? É preciso critérios, né? E o critério que eu utilizo autores que saibam falar com essa geração atual. Autores que saibam falar não apenas na parte técnica e na parte de conteúdo, mas também autores que saibam vir em feiras, saibam conversar com eles, saibam conversar com eles na internet, saibam ampliar e falar com eles da maneira como eles gostam de ouvir, que eles compreendam o que ele tem para passar, compreendam o que a obra dele quer dizer e consiga gerar leitores. Eu gosto de autores que formam leitores. Que bonito isso, né? A gente fica até feliz. Pô, que legal. Agora sobre Fios de Prata. Nele você demonstra, vamos dizer assim, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, uma paixão por Sandman do Neil Gaiman. Sim, sim. E ele chegou a dar uma olhada, como é que foi isso? Ou não? Como que foi o processo de criação do livro? É um dos que eu ainda não conheci, né? É que o Gaiman, o Frank Miller, o Alan Moore são 3 grandes roteiristas de graphic novels, né? Que eles incorporaram literatura à linguagem dos graphic novels, eles revolucionaram a coisa toda.
Então foram 3 grandes mestres e eu prezo muito, né, os mestres assim que eu cresci lendo. E o Reconstruindo Sandman vem disso, porque o Sandman do Gaiman, ele é tão forte, é uma figura tão forte, que é difícil você desassociar da mitologia original, porque o dele se tornou maior que o da mitologia. E no mundo dos deuses, se você pegar a mitologia original, lá eles existem de acordo com a crença em cima deles. Então um negócio desse alteraria o sonhar. Então é isso que acontece no Reconstruindo Sandman por causa disso. O título, o subtítulo é por causa disso. Existe uma guerra entre os deuses porque o Morpheus tocou diretamente o sonhador na Terra com uma obra tão poderosa que os outros foram esquecidos. Então começa uma guerra no sonhar por causa disso, por causa de inveja, por causa de intrigas, e vai alterando os sonhos da humanidade terrestre nesse processo. Você diz que os fios de prata é o que ligam a nossa... você pegar as mitologias, pegar os estudos esotéricos, né? Quando a gente dorme, aí o corpo fica, o espírito sai. E ele fica preso ao corpo por um fio de prata. No momento que esse fio de prata é cortado, é a morte, que o espírito não retorna e vai para outro plano. Bem profundo isso, né? Legal. E quais são as origens de vocês? Porque para escrever esse gênero literário não é fácil. As raízes de vocês devem ser bem fortes. E quais foram as referências na vida de vocês? Você citou o Gaiman, né? Sim. E você, Carol? Olha, falar Harry Potter é até sacanagem agora, porque Harry Potter realmente foi o que mudou minha vida, foi que eu comecei a gostar de ler, de escrever graças a Harry Potter. Paulo Coelho também foi uma grande referência para mim. E Marion Zimmer Bradley também, com As Brumas de Avalon, foi algo que me deu vontade realmente de entrar nesse mundo das fadas e de pensar em fazer alguma coisa diferente com isso. Então foram os 3 assim, autores que mais me ajudaram a construir o que eu sou na parte de literatura. Você citou o Gaiman, o que mais? Assim, o Gaiman é um deles, né? Mas o Robert Howard, por exemplo, do Conan, foi muito importante. Esses autores de fantasia heróica mesmo, né? Que eu crescia na adolescência lendo. O próprio George Martin é espetacular. O Tolkien é jogo ganha, né? O RPG, aquela coisa, o Lewis com o Narnia. Esses autores clássicos de literatura que fizeram a literatura fantástica. E hoje eles tornaram pop, principalmente por causa do cinema. O cinema modificou a relação dessa atual geração com a fantasia por causa disso. A parte da multimídia, dessa coisa toda. Mas eu adorava esses caras e continuo adorando, desde os clássicos até o Bernard Cornwell, que é um cara que eu adoro, que já não é uma fantasia clássica, uma coisa mais medieval, histórica, mas fantástico do mesmo jeito. Poxa, bacana. Eu tenho mais uma pergunta agora para a Carol. O que você acha das comparações com a Cassandra Clare? Então, o que aconteceu foi o seguinte, em 2010, quando o meu livro ainda mal existia nas livrarias, de tanto que eu realmente enchi o saco assim, dos jornalistas, né, para tentar sair na mídia offline e mostrar meu trabalho, um jornalista da época olhou e gostou do que eu estava fazendo e me colocou numa matéria junto com a Cassandra Clare e a Alexandra Dorneto, que são 2 best-sellers internacionais, como uma possível candidata a chegar o que elas fizeram nos Estados Unidos, a chegar a fazer no Brasil. Então eu fico até feliz que a gente encontra com ele, dei sorte, né? Olha só. Gostou bastante. E aí o que acontece é disso, a Cassandra Clare é uma autora jovem que conquistou a lista do New York Times e que conquistou uma legião de fãs e que era escritora de fanfic de Harry Potter. E eu venho dessa parte de fanfic de Harry Potter e hoje estou podendo mostrar minha literatura, sou jovem também, então essa comparação que existiu na época. E hoje em dia o pessoal fica pensando, poxa, mas será que a literatura das duas são parecidas? E não, assim, a literatura em si não é tão parecida, mas ela gosta de lidar com temas polêmicos que eu também lido. Porque para ela, no meu caso também, é importante a gente conversar com essa geração sobre temas que eles lidam. Então essa geração, ela fala sobre drogas, ela fala sobre sexo, ela fala sobre suicídio, por exemplo. Porque os ídolos deles estão cometendo esses tipos de atos e às vezes a gente ignora e não conversa. Então por isso que no Inverno das Fadas, na Fada do Férico, eu tento mascarar em toda a fantasia, em toda a história, esse tipo de assunto pra gente poder conversar. E a Cassandra faz isso nos livros dela também. Então é uma coisa positiva, né? Sim, é muito bom. E pô, fiquei super orgulhosa do filme agora que lançou dela, do Desenvolvimento
Imortais, eu achei o máximo. E eu sei, uma vez eu mandei um e-mail para ela me respondeu, foi super fofo, então a gente sabe que ela tem um carinho muito grande pelo Brasil, então é gostoso sair uma matéria com ela. Poxa, que legal. Acho que é isso, a gente pode marcar um outro dia para conversar. Sim, com certeza, Bom sempre prazer. que o Iva quiser, estamos aqui. Esse foi um bate-papo com Rafael Dracon, Carolina Munhoz, que Rafael lançou, como nós já dizemos agora, lançou Fios de Prata, ano passado, mas ainda tá bombando, você pode baixar no IVA. Carol tá lançando agora o Feérica, mas tem mais outros 2 livros que são fantásticos, você pode baixar também no IVA. E é isso aí, pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.